o Tarcísio fica naquela coisa, né? Vai, não vai e tal. E no fim de semana ele se relançou à presidência da República, né? Participou aí de um blog de extrema-direita e disse o seguinte: basta trocar o CEO que o Brasil começa a funcionar. Então o Tarcísio está agora como candidato, né? Às vezes não é, às vezes é. O Wallace Moreira, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e dos Comércios, respondeu, disse que o Tarcísio é extremamente medíocre e dizendo que ser presidente é muito mais do que ser um CEO. O Tarcísio vestiu a skin candidato, né? Daqui a pouco o bolsonarismo chega junto dele, aí ele veste a skin candidato à reeleição ao governo de São Paulo. Se a gente for julgar o Tarcísio pela sua própria métrica, ele seria demitido, né, do Estado. Como CEO do Estado de São Paulo, ele é um fracasso. Só perguntar para quem? CEO para quem? Para Faria Lima? Para o PCC? Para o 1% plutocrata paulista? Aí talvez sim, ele seja um sucesso. Agora, obviamente que é uma declaração que não faz nenhum sentido se você for comparar o Brasil de 4 anos atrás com o Brasil de hoje, né? Aliás, Atos, queria parabenizar aqui o seu artigo sobre isso também, muito em cima do lance, no sentido de ponto a ponto e dizendo por que é que o presidente Lula, se fosse colocar nessa lógica privatista e corporativa que o Tarcísio coloca o país como CEO, né, ponto a ponto demonstra que o Lula entregou, e é isso que os CEOs querem, né, é isso que se espera deles, é entrega, é resultado, e nesse aspecto o presidente Lula entregou muito mais do que Jair Bolsonaro, do que Temer, do que o próprio Tarcísio em São Paulo. Aliás, as grandes obras estruturantes que estão hoje em vigor dentro do território de São Paulo são financiadas pelo governo Lula, é o governo federal. Tá aí o metrô, tá aí aquela Rio Santos, né? A estrada Rio Santos. Tem várias obras estruturantes que é o governo Lula. Então, foi um xiste, foi uma frase de efeito, Atus, que saiu pela culatra, assim, porque quando você vai analisar o que ele está dizendo, você vê, cara, isso aqui é uma bobagem, tu tá falando... Eu sou contra essa lógica de comparar um país a uma empresa, né? Ah, não, então é o melhor gestor de uma empresa, aquela coisa, o cara que reduz custo, isso, que é muito mais complexo, né? Mas se fosse essa lógica, né? É o menor desemprego da história, a bolsa está batendo recorde, o dólar está caindo, o crescimento está aí. Quer dizer, então o Lula tem resultado como teve nos 2 mandatos, né? E até brinquei, né? O CEO já foi trocado na eleição passada, né? O Tarcísio apoiava um cara que está indo para a cadeia, né? E o Lula está indo para o 4º mandato. O Tarcísio vai ficar nessa até o Bolsonaro decidir, né? A tendência que ele vai fazendo no jogo é de acordo com o espaço político. Ele estava caladinho nos últimos dias, diante de toda a situação que foi se desenhando na questão da segurança pública, né? Tentou botar a cabeça para fora, depois voltou e se empolgou aí com umas privatizações e novamente vai lá e bota a cabeça para fora. É só um do clã Bolsonaro voltar a bater nele e ele vai botar a cabeça para dentro de novo. Então, vejo o Tarcísio fazendo esse jogo desde o início, enquanto o Bolsonaro não bateu o martelo que é ele, vai ficar assim. Ele sente o espaço, o mercado diz que é ele, né? A parte da direita que o apoia também faz ali um movimento nessa direção, né? Tirando os outros possíveis candidatos, tem ali alguns nomes que ainda podem sair, fala-se muito do Flávio agora, né? Que tiraria a sua candidatura certa à reeleição no Senado para sair candidato a presidente em nome do clã Bolsonaro. O Eduardo ainda está nesse jogo, mas diante de todas as suas complicações fica fora, então ele fica ali ainda com um espaço político e com isso vai ganhando visibilidade também midiática, coisa que a imprensa também gosta de alardear, botando ele como uma alternativa diante desse cenário, né? A pesquisa Quest jogou muito nessa direção de que esses dois aqui não podem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, nós temos que decidir sobre um outro e enquanto isso ele vai tentando ir por fora. Esse discurso do CEO é o mesmo discurso do Dória, né? Não sou político, sou um bom gestor, né? E a gente sabe que tipo de gestão é essa, que tipo de cartilha que vai rezar. É a cartilha do mercado, não é a cartilha de um estadista, né? O Tarcísio demonstrou que tipo de estadista ele é quando botou o boné do MAGA. Ele botou o boné do MAGA e disse que, para ele, não importa o Estado, não importa o país, a nação, o seu povo, o que importa é ser o CEO de qualquer um que tiver ali mais vantagem, né? O CEO de filial, né, Daiane? Oi? Ele quer ser CEO de filial dos Estados Unidos. CEO de filial, exato. Nessa linha que ele se comporta, né? A discussão sobre soberania, Estado, estadismo, enfim, tudo isso não faz parte do roteiro do Tarcísio, que mal consegue ser um político, né? Não tem capacidade de aglutinar se não for por esses caminhos, né? Ele só é quem é por causa do Bolsonaro, senão não seria nada. Seria do segundo escalão dentro da política, porque não é um cara da política, não é um cara da articulação. O que se tem em volta dele hoje em São Paulo é por outros interesses. A construção do Tarcísio não é de uma liderança, é a construção de interesses
diante de um cenário político que, dependendo da movimentação dele, vai dar espaço para outros setores que também estão interessados. Tem gente no MDB, por exemplo, que está interessada no governo do Estado, que faz tempo que fica sempre na vice ou ocupa cargos de secretaria, mas nunca o comando. Então, há gente interessada no comando do governo do maior Estado, economicamente mais forte. Tem muita gente de interesse com esse olhar. Então, a peça Tarcísio é uma peça que pode se movimentar de acordo com muitos interesses dentro desses CEOs. Mas do ponto de vista daquilo que interessa ao Brasil, que caminho, que solução que ele daria, ele tirou o secretário de Segurança daqui de São Paulo para relatar uma proposta que não conseguiu se sustentar em 4 versões, porque todas elas eram inconstitucionais e continua cheia de irregularidades. E a segurança em São Paulo é um dos principais problemas que o Estado enfrenta, que tem diante de si, dentre tantas outras questões, moradia, a questão do emprego, enfim, tudo isso em São Paulo tem grandes dificuldades diante da gestão do Estado, né, transporte, enfim, a gente pode elencar uma série de coisas. Então, Tarcísio, ele é uma peça do bolsonarismo, né, que tem sob a sua sombra sempre o Bolsonaro. Ele não está tão independente assim e vai precisar do apoio de Bolsonaro. Bolsonaro sabe disso também e tenta sempre jogar com a moeda que ele tem. Não vejo o Tarcísio como um CEO também com grande capacidade de gestão, né? Só privatiza, os serviços são mal entregues e aí tem as suas alianças com os prefeitos. É disso que ele faz. Só conseguiu uma boa obra em São Paulo por causa do governo Lula, que fez investimentos fortes aqui, tanto no transporte como também na questão aí das construções, das obras ligadas ao parque. Então, de gestor também, ele não tem grande gabarito. O problema é que o clã Bolsonaro precisa desesperadamente não eleger o Lula. Eles não podem deixar que o Lula seja eleito de novo. Eles precisam de um poder central que os proteja. O Bolsonaro já está condenado. O Eduardo está indo pelo mesmo caminho. Daqui a pouco é o Flávio. Eles precisam de proteção, como todos os mafiosos, né? Eles querem a proteção. Eles querem o compromisso com o Tarcísio que vai protegê-los. O clã Bolsonaro, não só o chefe do clã. Aliás, já há conversas de que a condenação do Bolsonaro pode ser só no ano que vem. Pode ser só em março. Então, a prisão? A prisão. Já estou ouvindo comentários que a coisa pode... Já estamos em dezembro. Papai Noel, parará, pode ir para março. Não vai ter nenhuma decisão agora. O que o clã quer é um compromisso do Tarcísio, de que eles serão protegidos. O clã, por isso esse bate-cabeça. O Bolsonaro, cadeia. Eduardo já é declarado réu. Vai ficar inelegível também. Daqui a pouco, eu claro que quer lançar candidato da rachadinha. Imagina uma campanha que o Bolsonaro vai levar a rachadinha, o Queiroz, a Mansão, o Copenhague. Eles precisam de proteção. É proteção que eles querem. Então, eles querem um candidato que derrote o Lula, porque a pior coisa para eles é que o Lula continue, a continuação do Lula. E o STF, né, agindo sempre, né, evidentemente com toda a legalidade, mas contra a família, eles não têm futuro. Eles querem se preservar, eles não estão nem aí para o bolsonarismo, para os outros, eles querem proteção para eles. Essa é a história do Bolsonaro. Eles cometeram crimes e agora querem proteção. Mais 4 anos de Lula para eles pode ser o fim do clã Bolsonaro.